Mais um vídeo aqui no canal falando de subscrição, mais uma emissão bem importante e dessa vez é a vez do VGIP11, VGIP ou VGIP, tem gente que fala de forma diferente. Esse é um fundo que para mim tem uma qualidade muito grande e ele não é muito comentado na bolsa. Se a gente pudesse metrificar de alguma forma, sei lá, somando comentários das pessoas, mas a qualidade da gestão aqui desse fundo dividido pela quantidade de cotistas, a gente ia ver que o custo-benefício desse fundo imobiliário em termos de modismo, bem muito comentado, mas realmente ser um fundo com muita qualidade, é bem acima do que vários. Porque esse é um fundo novo, mas que vem realmente performando muito bem, na minha opinião. E aí nesse vídeo eu vou falar tudo que eu pesquisei. Eu vou falar sobre características da emissão, números importantes, como sempre. No final do vídeo eu vou falar se vale a pena ou não entrar nesse fundo, mas principalmente eu vou passar por todo esse fundo aqui, todos os CRIs, todo o perfil e alguns diferenciais que eu vi aqui, que eu enxerguei. Não é um vídeo para você levar como qualquer tipo de recomendação de compra ou de venda, é apenas para você se inspirar a tomar suas decisões. E já passando a principal mensagem desse vídeo aqui para vocês absorverem logo, para mim esse fundo aqui tem 3 pilares que formam toda a personalidade desse FII. Muitos FIIs não têm muita personalidade, eles são meio que cópias de outros, você vê que a gestão ali não é tão ativa, enfim. Essa aqui é uma gestão bem ativa que ele resume em 3 coisas. Primeiro, o potencial. Para mim, hoje ele tem um dos maiores potenciais de fundos de papel em toda a bolsa. Por quê? Porque ele é muito resiliente, apesar de novo. Ele nasceu ali lá em março de 2020, na pandemia, no momento mais complicado possível. Ele nasceu e ele conseguiu em 2020 performar muito bem e ele tem muito potencial em todos os seus CRIs. E em terceiro, ele é um fundo de papel que ele é indexado à inflação, ao IPCA. Ele tem uma posição muito estratégica na minha carteira e pode ter em várias outras também. Inclusive o próprio nome do fundo indica isso, né? Ele é índice de preços, né? O VGIP é índice de preços que remete aí à inflação e tudo que eles fazem, realmente eles querem uma taxa bônus, além de pegar toda a inflação. Então, ao longo prazo, isso tende a ser muito bom. Então, quando você soma potencial, resiliência e o jeito que o fundo opera, realmente eu acredito que ele tenha uma qualidade muito boa. Bora pro vídeo. Continuando a linha de raciocínio aqui, como eu falei, eu acredito que esse fundo tem uma personalidade muito forte. Primeiro porque ele é administrado pelo BTG, uma empresa aí muito competente, muito famosa, e a gestão dela é pela Valora, uma gestora nova, mas uma gestora que está fazendo ótimas movimentações. E desde o nascimento do fundo eu acompanho esse fundo aqui, porque, por exemplo, o benchmark dela de taxa de performance já nasceu diferente do que outros fundos. Muitos fazem aquele padrão, 20% do que excedeu o IFIX, enfim, realmente só pegam o que tem de benchmark no mercado e aplicam. Esse aqui não. Primeiro que ele é um índice de preço, né? Ele é inflação, então ele já se comporta como tal. A taxa de performance deles, vou colocar aqui, é 20% do que excedeu o IPCA mais um X, com 3 cenários que eu também coloquei aqui abaixo para vocês entenderem. Ele é tão diferente que ele está atrelado aí ao IMAB, que é um índice medido pela Ambima. Não é objeto de estudo desse vídeo, pode ficar um pouco mais complexo, um pouco mais técnico do que o normal, mas só resumindo para vocês, o IMAB ele é um índice que ele está atrelado a uma carteira de títulos públicos dos últimos 5 anos. Então ele é um bom índice de preços para você realmente ter como benchmark. E aí esse fundo aqui, o VGIP11, conseguiu atrelar toda essa taxa de performance ao IMAB, o que para mim cria uma nova régua no mercado, é bem interessante, eu acho bem positivo. Então, continuando aqui também, falando um pouco do que está a carteira do momento. Como eu falei, é completamente indexado ao IPCA. Vou colocar aqui um gráfico na tela que mostra os últimos meses de toda a alocação do fundo. O último que eu tenho aqui em mãos, 91,8% dos CRIs são investidos em IPCA pelo VGIP11. Só pelos últimos 3 meses dá para ver que é um fundo que realmente investe muito em IPCA, né, obviamente, só que eu decidi abrir todos os relatórios desde ali do IPO em 2020 e botar para vocês aqui um gráfico, vocês podem ver realmente a consistência deles investindo em IPCA. Além disso, para entregar um pouco mais de valor, também tem um gráfico aqui de IPCA que vocês podem ver, tá subindo muito ultimamente, né? Esse último mês de maio bateu o recorde dos últimos 25 anos de IPCA em um único mês de maio, por causa da energia elétrica, mas também tem vários outros fatores que estão influenciando sobre esse IPCA e realmente está aumentando bastante, e isso significa, pelo menos nesse fundo, que a gente está protegido a essa inflação
tendo uma variação positiva sobre a taxa de juros real, que a gente chama. Então, realmente, para o investidor isso é muito positivo. Tem outros fundos aí que não estão indexados a isso e, pelo menos nesse curto prazo, nesses últimos 12, 15, 20 meses, está perdendo dinheiro. Falando de números importantes, então, são 23 CRIs hoje no VGIP11, eu acho que precisa aumentar um pouco isso, mas está tranquilo porque hoje ele tem um patrimônio líquido de 513 milhões. Então, pelo espaço amostral que a gente tem, pelo tempo de bolsa, tá de boa. Eu realmente quero que pelo menos tenha um fundo de papéis com no mínimo 40, 50 CRIs aí em seu portfólio por questão de diversificação. Já falando um pouquinho aqui sobre a emissão, a captação máxima vai ser de 300 milhões, ou seja, se a emissão for um sucesso, você adicionar esses 300 aos 513, realmente aí o fundo já começa a entrar em outro patamar, mirando ali 1 bilhão, que é realmente um ótimo número para a gente realmente estar mais diversificado. Além disso, eu vou colocar aqui o CRI com maior participação para a gente analisar um pouco do risco. É um CRI Raposo Shopping, que está ali em 15 minutos de carro de São Paulo e ele tem um vencimento em 2033, IPCA mais 6,02%. Ele está um pouco abaixo da média de todo o portfólio, que está em 7,8%. IPCA mais 7,8%. Tá bem tranquilo, e ele, em seu portfólio completo, ele investe em residencial, shopping e build to suit, que é aquele tipo de empreendimento que ele é feito exatamente para o inquilino. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho tranquilo se você tiver diversificado. Vou colocar aqui um gráfico na tela que tem essa exposição. 2/3 está em residencial, então isso é bem importante você entender. E você está exposto a residencial, você sabendo que você está exposto a residencial em um CRI de papel, você consegue realmente olhar a sua carteira e saber, poxa, esse investe residencial, ontem teve vídeo do HGCR11 que investe muito em shopping, e aí você realmente consegue montar uma carteira muito mais consciente. Então, diversificação excelente, patrimônio líquido crescente, realmente é um bom momento de fazer uma emissão. E aí, falando diretamente aqui da emissão, essa é uma oferta restrita, oferta tipo 476. Quem não está familiarizado com essa é uma oferta restrita à base de cotistas do fundo. Eu acho isso muito positivo, que você valoriza quem já está lá. Falando o valor da emissão, que é sempre importante a gente analisar, ficou em R$ 98,96. A cota, que é o que vai direto para o fundo, R$ 95,66, e a taxa de R$ 3,30. Essa taxa, para mim, está muito alta. Se você divide o 3,30 por 95,66, você vai encontrar 3,44% de taxa. Em uma oferta restrita, isso está demais. Eu miro no máximo 2,5%, e possivelmente ali 2%, e no longo prazo eu imagino que a gente tenha taxas de 1 a 1,5%, pelo menos a gente precisa realmente lutar por isso. Para vocês terem noção, por mais que o VGIP está entregando bastante, vou colocar um gráfico de dividendos na tela que mostra aí que para você pagar essa taxa você tem que pagar os últimos 4 meses de dividendos. Se você somar os últimos 4 meses dá R$ 4,09. Só assim você consegue pagar, mas é um fundo que está entregando bastante, 11,1% nos últimos 12 meses. Pelo menos o valor da emissão ali que vai direto para o fundo realmente está atrelado ao valor patrimonial por cota, que é realmente o preço justo que você paga por um fundo de papel. Então, tudo bem, até aí tudo bem. Falando proporção de preferência, vai aumentar bastante, né? 48,6%, 0,4859. Esse número é importante para você saber a quantidade de direitos que você tem. Vou colocar um cálculo aqui ao lado. Se você tiver, por exemplo, 25 cotas, você multiplica por esse fator, 0,4859, isso dá 12,14. 12 novas cotas, você precisa desprezar o que tem depois da vírgula. Além disso, captação mínima R$10 milhões, deve passar isso. Se não alcançar 10 milhões, a oferta é cancelada, mas é bem provável que passe. E a máxima já contando no lote adicional de R$300 milhões. E agora falando do cronograma rapidamente, lembrando que todo vídeo de subscrição aqui, a gente oferece uma colinha gratuita sem pedir qualquer tipo de informação sua, qualquer tipo de e-mail, telefone. Você pode clicar lá no link na descrição, você pode baixar a imagem em formato de imagem totalmente gratuita aí para você. Então, olhando aqui, a data base foi dia 10 de junho, já passou do momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, se você dormiu com as cotas do dia 10 para o dia 11, você conquistou esses direitos. Além disso, data da preferência, que é aquele período que você precisa ir na sua corretora e falar que você quer subscrever, não é automático, vai do dia 14 até dia 24 de junho, com liquidação no dia depois, 25 de junho.
Provavelmente, entre o dia 25 e o dia 29, ali, dia 26, 27, eles vão falar a proporção de sobras de todo mundo que não participou da emissão, e aí essa proporção de sobras você também tem calculado daquela mesma forma, despreza o que tem depois da vírgula, e aí é o período que você precisa subscrever vai do dia 29 de junho até dia 2 de julho, ou seja, um período bem menor. Você precisa estar atento às datas, se você quiser acompanhar lá abaixo a colinha. E a liquidação das sobras, dia 12 de julho. Então, chegando na pergunta mais importante desse vídeo, vale ou não a pena entrar nessa emissão? E assim, eu acho que eu já dei vários indícios ao longo desse vídeo, né? Para mim, um fundo que tem uma proteção natural em relação à inflação, um fundo bem diversificado, um fundo com a administração BTG, uma gestora nova mais eficiente, um fundo que tem muita personalidade e muito espaço para crescer em todo o seu portfólio e toda sua diversificação de índices de preço em inflação. Então não tem muito segredo, é um fundo que é fácil de entender e é um fundo residencial, então tem que saber disso, tem seu risco, só que eu acredito que é um dos ótimos fundos menos comentados aqui da nossa bolsa e para mim faz todo sentido. Eu não consegui encontrar nada que faça eu querer fugir aqui do VGIP11, inclusive eu estou aumentando a minha posição, mas lembrando, não é qualquer tipo de recomendação. Estude, vai lá nos relatórios, estude os relatórios, tente entender tudo para você realmente investir com consciência tranquila e sabendo suas decisões da melhor forma. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Não se esqueça, inscreva no canal enquanto esse vídeo vai ajudar demais lá. Um grande abraço e até a próxima.